Pessoal, aqui estamos de volta, mais um episódio, mais um bate-papo, mais um momento do Nexus Pod, onde nós encontramos pessoas, presidentes, membros do Grupo Nexus e acabamos conhecendo histórias, entendendo cada vez melhor como é a cultura, como são os valores do Nexus, falando com as pessoas. Porque as empresas são pessoas, os grupos, as organizações são pessoas, então quando nós conhecemos as pessoas, conhecemos as empresas, e neste caso o Nexus, a nossa grande comunidade de empresários. Hoje temos aqui uma pessoa super especial, das pessoas mais carinhosas e mais, como é que eu ia dizer o adjetivo, que as pessoas mais gostam, que as pessoas mais têm adoração no Nexus. A Paula é uma pessoa muito especial. Paula, obrigado por estar aqui conosco, obrigado por ser tão especial, obrigado por estar no grupo Jardins. Eu que agradeço. Eu me sinto bem acolhida mesmo no grupo e eu curto muito as pessoas que estão lá e acho que as relações vão se fortificando a partir de agora. Já mudou bastante, né, desde que eu iniciei, mas eu sinto uma energia muito, muito especial agora no grupo. Paula, mas agora eu vou querer conhecer. Eu já conheci, nós já tivemos a oportunidade, felizmente, de ter algumas conversas por Sim. vários motivos, diferentes motivos, e você é uma pessoa que fala com muita leveza da sua vida, dos seus desafios, e eu acho isso muito bonito. Mas eu queria conhecer um pouquinho mais, ou pelo menos dar a conhecer às pessoas um pouquinho da Paula. Quem é a Paula, de onde veio? Me fala várias dessas coisas que eu já conheço, super interessantes, dos idiomas, um pouco tudo que você, da sua família, do que você gosta de fazer. Me fala um pouquinho. Dê a conhecer a Paula. Tá certo. Bom, é, o meu sobrenome é complicadinho, é uma sopa de letrinhas, porque polonês é uma sopona de letrinhas. E assim, foi o primeiro idioma que eu ouvi. Os meus pais não falavam polonês comigo, graças a Deus, mas eu captei muita coisa. E assim, é muito engraçado porque uma amiga, uma grande amiga que eu tenho, assim, a gente ia para casa e pegava o ônibus e aí, para ninguém entender o que a gente estava falando, a gente falava polonês. Aquele polonês tudo errado, mas a gente se Mas para divertia os outros muito. estava perfeito e ninguém conseguia entender, não é? Nada. Então, assim, mas eu nasci na Alemanha e alemão foi o primeiro idioma que eu falei realmente, né? Então, os meus pais falavam comigo e tal. E quando viemos para o Brasil, eu tive uma babá que continuou a falar alemão comigo, mas aí entrou o português como terceiro idioma. E em seguida eu fui para um jardim de infância bilíngue e o inglês entrou também na minha vida Com que idade? aos 3 anos. Aos 3 anos? Aos 3 anos eu já tinha 4 idiomas na minha vida, mas não parou por aí, porque a minha mãe se separou do meu pai quando tinha 8 anos, voltou para a Europa, foi para acho que uma cidade que você deve ter ouvido falar, é linda, chamada Lugano, na Sim, Suíça sim, já italiana, estive lá, maravilhosa, linda, né? não é? Então, assim, quando ela se separou, um tempo depois meu pai se casou com uma egípcia. E aí, o idioma na minha casa passou a ser o francês. Então, o bom disso é que eu convivi bastante com francês. Eu cheguei depois a cursar até a Aliança Francesa até o penúltimo ano, cheguei ao nível avançado. Eu só não terminei porque naquela época já esse curso era de História e Geografia, e aí eu já não estava muito ligada nisso. E como a minha mãe foi morar na Suíça italiana, o italiano entrou na minha vida Também. também. Só que de uma maneira assim muito mais de ouvir e se comunicar nas viagens que eu fazia para visitá-la. E aí eu conheci uma pessoa na época da faculdade e ela falou: Nossa,
você tem que dar aula de inglês. E ela me levou para a escola onde ela estudava. E eu me tornei professora lá durante 6 anos. Depois eu fui para uma outra escola por mais outros tantos anos. E um pouco mais tarde, eu comecei a trabalhar com uma escola que só trabalhava com empresas. E aí eu tinha que entrevistar os futuros alunos, né, estrangeiros que precisavam, na verdade, aprender português para pedir minimamente uma informação no começo. Eles faziam uma imersão de 9 horas por dia, Nossa. durante 2 semanas. Ou seja, em 2 semanas eles tinham uma carga horária de 80 horas. Aí eles podiam não se sentir perdidos, vamos dizer aqui, né? E a mesma coisa acontecia também com as esposas, só que a aula com as esposas era um pouco mais leve, né? A professora levava na feira para conhecer as coisas que elas teriam que comprar para a casa delas. Uma das queixas assim bem grandes era sempre, puxa, mas aqui o telefone quebra e a gente não consegue falar para a pessoa que vem consertar o telefone, não vem na hora. Então tinha umas coisas, umas barreiras assim. Enfim, nessa escola, onde eu comecei a trabalhar com empresas, né? Eu fiquei 2 anos e eu conheci uma pessoa de uma outra nacionalidade, mas que morava no Brasil já, filipina. E ela se tornou minha sócia. Eu não aprendi a falar tagalo, mas ela foi uma pessoa muito bacana durante os primeiros 9 anos da escola. Aí ela resolveu se mudar para Valinhos. E aí eu tive um período que fiquei sozinha. E aí, ultimamente, já no último ano e pouco, eu estou tentando trazer o meu filho para ajudar. Ele não é da área pedagógica, ele é da área de marketing. Então, resumindo, é um pouquinho isso. Tá aí uma história realmente diversificada de encontros com várias nacionalidades, várias culturas Sim, e idiomas que acabam sendo a parte externa, vá lá, auditiva de tudo isto, da cultura e das coisas. Mas isso. é fantástico, é uma liberdade de você conseguir viajar em praticamente todo lugar do mundo e conseguir se comunicar, não é? Conseguir se comunicar. Isso é. Sim, E mesmo algumas, eu imagino que mesmo algumas línguas que você não conheça bem, você, através de outras, consegue pegar algumas informações e acaba lhe permitindo ter alguma noção do que é que as pessoas estão falando, não é? sim, porque assim, Da quanto origem mais das, isso, das palavras e do idioma, não é? sim, porque assim, quanto mais idiomas você fala, você de repente não é um idioma tipo assim, alemão e inglês ou os idiomas latinos que têm mais semelhanças, né? Mas você capta alguma coisa. Na verdade, eu nunca chequei, mas uma vez eu tive um aluno japonês ainda que era meu aluno e eu me lembro que ele falou que sorvete em japonês era aisukrimo. Você entendeu, Sim. né? Da onde que vem? Então, quanto mais idiomas você fala, você tem referência de outros, né? Claro. Não, isso é fantástico e uma pessoa acaba encontrando isso em várias vertentes. Mas muito bom. Agora, uma das coisas, e você acabou vindo para o Nexus e entrando no grupo Jardins, faz quanto tempo, Paula? Foi em setembro de 20 e... Vai fazer 2 anos agora, 23. E por que que você, o que a fez querer fazer parte do Nexus? Olha, O que é eu, que você buscava naquela altura? naquela altura, assim, networking, eu nunca podia imaginar que eu ia ser uma pessoa que iria participar de um grupo de networking, porque quando eu era pequena eu era um bicho do mato. Eu era assim, se você falasse comigo, eu estava lá cavando um buraco para me esconder. E assim, o networking, ele foi,
né, muito importante pelas conexões, pelas relações que a gente faz com as pessoas. E a pessoa que me convidou assim meio despretensiosamente, né? E ela não está mais lá agora, mas ela é uma pessoa que me puxou, convidou, eu vim e acho fantástico. A nossa equipe, ela realmente tem pessoas muito especiais. Eu conheço algumas pessoas de outras equipes, né? Claro que na equipe da gente a gente convive toda semana, Claro, mas o grupo está com uma sinergia espetacular. muito gostosa. Muito. Muito gostosa. Também vejo isso. Agora, tell me something. Let's speak about, let's do this interview in English. In English? Yeah, This why is a not? challenge. It's a challenge. It's a challenge. Por que que a sua, não vou continuar porque o nosso público não permite, mas às vezes a Paula faz o seu pitch, põe ali umas pitadas de inglês e nas suas coisas. Me fala, por que que a sua empresa chama-se Challenges? Olha, eu me lembro que eu até fiz um folheto numa ocasião em que estava escrito assim: aprender um idioma é um desafio. Não deixa de ser, né? Não deixa. Então a gente usou isso como um slogan. Agora a gente usa uma outra coisa, a gente fala: aprenda a se comunicar com confiança. Outra Confiança. coisa. Muito bom. Maravilhoso. Eu tive a oportunidade, eu desafiei a Paula, porque eu estava com uma ambição há pouco tempo de querer aprender a falar italiano. E achei que ia ser rápido. E não foi nada rápido, foi um desafio, mas ainda está aqui, ainda não está desistida a ambição de vir a acontecer. E quando for, eu vou voltar a perturbar e a arrumar um professor que me ajude nesse meu desafio. É um idioma lindo. Lindo, né? E assim, para mim é o meu idioma do coração. Eu acho que ele tem esse apelo da minha mãe, da minha irmã. Então, e acho ele assim, soa muito gostoso. Agora, ele tem uma coisa que eu acho interessante, que é uma língua latina, que de certa forma é próxima do português, do espanhol, não sei o que mais, e uma pessoa tem a tentação de achar que consegue entender e falar italiano, e não consegue. Eu, pelo menos, não tive essa habilidade. Ela tem algumas palavras que uma pessoa se aproxima, mas tem a grande maioria não. Ou seja, se você não aprende, e eu aprendi, hoje eu consigo entender muita coisa. Tenho dificuldade em falar, mas entender, mas o desafio é bem maior. Mas eu acho que ele tem um pouco esse ponto, que é, ele parece mais fácil do que o que é. Pelo menos foi a minha experiência. Parece mais fácil do que o que é. Os idiomas latinos em geral, eles não são fáceis, não são simples. Eles são mais complexos em termos de estruturas. O italiano tem aquelas partículas, né? O ci, ci vediamo, essas coisas assim, que não tem nesses outros idiomas. Então, assim, mas são todos idiomas mais estruturalmente mais complexos do que o inglês, que é um pouco mais simples. O inglês, às vezes, o que é difícil, que os alunos se queixam, é quando chegam naqueles phrasal verbs, que são os verbos com preposições, e que uma preposição muda ali o sentido, né? Então, aí já parte para isso, mas... É um desafio grande. Mas é um desafio. os idiomas latinos são complexos. É bonito, é uma língua bonita. Agora me fala um pouquinho, por que que você consegue ser um dos membros que mais performance tem? O que é que você partilha? Como é que você consegue partilhar? Por que é que você consegue ser consistentemente uma das pessoas que está lá sempre no topo do ranking? Olha, eu nem tinha notado isso, mas eu assim, quando eu chego para a reunião presencial... Primeiro você vai a praticamente todas as reuniões, não é? É difícil você faltar. Eu nunca faltei, mas eu sou muito disciplinada, muito.
aquela babá alemã fez um bom trabalho. Mas assim, eu acho que quando eu chego, eu, eu quero cumprimentar todo mundo. Eu atravesso a sala, eu abraço quem está sentado, eu dou uma palavrinha com quem está fazendo não sei o quê. Então, eu acho que eu tento me conectar com todos. E sempre tem alguns membros novos, mas aqueles que eu já conheço, eu faço questão de cumprimentar mesmo. Claro. E certamente que faz também questão de fazer as RDNs, de fazer indicações, Sim, de transformar a sua vida pessoal, empresarial, um ambiente aberto para os membros do Nexus. Não é? Eu vejo a minha corretora, que já fez seguros para vocês, sim, sim. e isso de uma forma muito espontânea, não é? E é Foi. isso que você acaba conquistando as pessoas e se doando, não é? E acaba criando toda essa relação, não Sem é? dúvida. É isso mesmo, é isso mesmo. Não, é bacana você poder fazer negócios com as pessoas que tenham significado para você, né? Claro. É diferente do que você entrar numa seguradora, por exemplo, mas você se sente mais acolhido, mais bem atendido. O que é que você diria a um novo membro, acabou de entrar, você está aqui a bater um papo, eu sou o novo membro, o que é que você me diria que eu deveria fazer para ter, para ser aceito? Porque Sim, mais importante do que ter uma boa performance é primeiro ser aceito. Porque se eu não for aceito, eu nunca vou ter uma boa performance. E o Nexus é um grupinho sim. aberto, mas é um grupinho. E ele tem que ser aceito e a pessoa tem que conquistar o espaço no grupinho, né? O que é que você diria a um membro que acaba de chegar? Alguma dica? Eu acho que é realmente procurar conhecer os membros, né? É, um a um, vamos dizer, através dessas reuniões, dessas RDNs e tudo, mas com um interesse genuíno. Então, quando é uma chegada na reunião presencial, você vai lá tomar café. Então, vai lá, se serve, procura ver quem está lá, conversar um pouco. Depois eu procuro me sentar não sempre no mesmo lugar. Eu procuro me sentar. Se uma vez eu estou desse lado, a outra vez eu vou para o outro. Eu quero conhecer e me conectar com as pessoas. Então, eu acho que isso facilita a entrada no grupo, porque você está disposto a ouvir o outro. Claro. Acho que querer ouvir o outro é muito importante. Na vida é Na importante e no vida é Nexus, importante. sem dúvida que também é. Né? Porque algumas pessoas gostam de falar de si e outras são bons ouvintes. Precisa saber equilibrar isso, Claro. né? Mas ser um bom ouvinte e mostrar que você está disposto a conhecer a pessoa, ou pequenas coisas, realmente você tem a sua entrada garantida, vamos dizer assim. Paula, me diga agora, vamos provocar a audiência, principalmente os membros do Nexus que nos estão a ouvir. Nós já há 2 meses, 3 meses atrás, no máximo, éramos 12 membros. Sim. Desses 12, 3 saíram. Nunca baixou de 12, mas desses Tá. 12, 3 saíram, ou seja, dessa origem ficaram 9. Hoje nós somos 24, talvez 25, se não estou em erro. E eu sei que tem mais umas 3 ou 4 fichas, ou seja, corre o risco dos Jardins ser o segundo, ser ainda este mês o segundo maior grupo do Nexus. O que é que você diz disso? O Eu que é que você acho, provoca ali? Olha ali, provoca a turma. eu acho isso fantástico. Eu acho que só vindo para a reunião para ver. Então, quem tá assistindo aqui e quer fazer alguma ação assim, vem comigo e eu vou ajudar. Mas o que é legal, gente, é que nós estamos a ver, temos sorte, e o mundo é feito de trabalho. A Sim, sorte dá muito trabalho, eu sempre digo isso, a sorte dá muito trabalho, sim, mas nós temos tido a sorte, de facto, de vários membros que têm chegado serem pessoas super fantásticas, que se integraram muito fácil, estruturados, e o grupo está realmente com um astral muito positivo, energia uma energia ótima, ótima, né? ótima, Eu ótima acredito mesmo. muito. Às vezes tem
atividades diferentes, que nem aquele dia, eu não Do vou falar em tabuleiro, nomes né? do tabuleiro, mas assim, que foi uma maneira de mostrar que é o grupo, né, que está junto e que se ajuda, que esse era o objetivo final. Sem dúvida. Então, isso foi muito, muito forte. Eu levo para mim. Paula, me diga, fala agora, olha ali para a sua câmara Sim. e fale para o grupo, esse seu grupo amado, mensagem que você quiser passar para eles. Bom, a mensagem é assim, que tem momentos que todos nós, como empreendedores, pequenos empresários, temos, assim, hoje, por exemplo, foi um dia muito difícil, ontem e hoje foram dias bem difíceis para mim, então, eu cheguei a pensar, nossa, eu vou falar com o Tiago que eu, infelizmente, não vou. E a gente acorda, às vezes, assim, querendo não ir, porque não tem, entre aspas, forças para enfrentar o dia. Mas a gente vai, e isso vai escalando e vai melhorando, e a gente enfrenta e acaba sendo fantástico. Gente, vocês viram o que eu disse? Porque é que eu falei? Porque é que eu comecei a falar da Paula, que é essa pessoa maravilhosa, inspiradora? Paula, Obrigada. você é uma joia, é um presente para todos nós. Obrigado por estar aqui. Obrigado a todos por terem acompanhado este episódio. E não, eu sempre digo que as reuniões do Nexus nos tornam mais ricos. Esta entrevista também nos torna mais ricos. Obrigado, Paula.